molto naturale, come tutti gli altri. Era muito natural como os outros, mas todos sentiam que nele havia algo de mais profundo. A forma como rezava, como trabalhava, como vivia, com muita simplicidade e pobreza. Come vive, com grande semplicità e povertà. Para nos encontrarmos mais uma vez com João Paulo II, conhecê-lo melhor e pedirmos a sua intercessão, decidimos vir à Polônia e caminhar nas estradas de sua vida. São passados tantos anos, desde o tempo em que deixei Wadowice. Sempre, porém, volto a esta casa com uma sensação de que me espera aqui uma casa de família. Sabemos da importância que tem para o desenvolvimento da personalidade e do caráter de um homem os primeiros anos da sua vida, da infância, da adolescência. Esta fase, para mim, é inseparavelmente ligada a Wadowice. Nesta cidade encontramos muitos locais intimamente ligados à vida de Karol Wojtyła. Continuando nosso percurso ainda em Wadowice, chegamos à Praça João Paulo II. Aqui encontramos a casa onde Karol Wojtyła nasceu, a igreja onde ele recebeu os sacramentos da iniciação cristã e uma das escolas onde ele estudou. Com devoção de filho, beijo o ingresso da casa de minha família, exprimindo gratidão à providência divina pelo dom da vida dado a mim por meus pais e pelo calor do ninho de minha família. Ao entrar nesta basílica, nos deparamos com a fonte na qual o pequeno Karol foi batizado, um local onde hoje as pessoas pedem sua intercessão. Há ali também uma capela dedicada a ele, um local para rezar diante de suas relíquias. Com admiração profunda, beijo a entrada da casa do Senhor, onde fui unido a Cristo e aceito pela comunidade de sua igreja. Aqui também me confessei pela primeira vez e fiz minha primeira comunhão. Aqui agradecia a Deus pelo dom do sacerdócio e já como arcebispo de Cracóvia, celebrei meus 25 anos de padre. Quanta bondade e graças vivi neste templo e nesta comunidade paroquial. Na estrada de sua vida, muitos obstáculos e pedras. Nunca, porém, perdeu a esperança. Agradeço a providência divina pelo amor dos que eram caros a mim e que me davam segurança e força, mesmo quando me deparava com a experiência da morte e com os problemas da vida cotidiana nos tempos difíceis. Lui aveva la giovinezza molto dura. Ele teve uma juventude muito dura, muito difícil. Tinha uma família normal, mas muito cedo perdeu sua mãe. Ele ficou órfão. Só restaram seu pai e seu irmão, que era estudante da Universidade de Medicina e que depois se tornou médico. Também ele, no entanto, morreu. Contraiu uma doença no hospital ainda bem jovem. Karol não conheceu a irmã, que morreu antes de seu nascimento. Ficou só com seu pai. Rimasto solo con suo padre. Em meio às dificuldades, valorizava até as coisas mais simples. E ali tinha uma confeitaria. Depois do exame da maioridade, íamos comer a cremúfica. Não se sabe como sobrevivemos a todas aquelas tortas. Em Wadowice, no Santuário de São José, encontramos as raízes de sua devoção ao Pai adotivo de Jesus e à Nossa Senhora do Carmo. Como nos anos de adolescência, com a alma de um menino, visito este lugar de devoção à Nossa Senhora do Escapulário, que tanto influenciou a espiritualidade de Wadowice. Recebi aqui tantas graças, pelas quais hoje sou grato a Deus. O escapulário, desde que recebi dos padres carmelitanos, o uso até hoje.
Este frei explica que o primeiro nome de Wojtyła é Karol e o segundo José, o que demonstra a devoção que seus pais tinham para com este santo. Na adolescência, ele tinha como diretor espiritual e confessor um padre carmelitano. Como papa, chegou a brincar dizendo que queria entrar na vida carmelitana. Quando ele, jovenzinho, pensou em entrar nesta ordem, o seminário não estava funcionando por causa da guerra. Como pontífice, escreveu a Redemptoris Custos sobre a devoção a São José. Homenageou o santuário e os freis doando este anel. Esta é uma das escolas onde estudou Karol Wojtyła. Agradeço a Wadowice por estas escolas que me iluminaram. Aqui estão as origens do Papa que tanto amou a cultura e o esporte. Neste clube, ele participava das atividades da escola, das aulas de educação física e de inúmeros espetáculos teatrais. Jesteśmy w budynku, który wcześniej mieściło się Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, do którego chodził Durante a visita à Polônia em 1999, depois da missa, falou sobre este centro, como que testando sua memória, recordando-se de sua juventude. Perguntou às pessoas se ainda frequentavam este local, se ele ainda existia. Quando a Polônia conquistou a independência, este centro passou a ter para o povo um valor muito importante, principalmente cultural. Aqui, Karol Wojtyła se lançava como artista no palco. spektakle teatralne, ale również zawody gimnastyczne, ponieważ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to było takie towarzystwo. Piaceva tanto teatro. Ele gostava muito de teatro. Era também um ótimo orador, ótimo artista, um ótimo ator. Especialmente na juventude, escreveu tantas poesias e importantes obras. Esta é uma construção militar feita durante a ocupação austríaca nesta região. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser o regimento de infantaria da terra de Wadowice. Aqui o pai do futuro Papa foi soldado. Aqui o pequeno Lolek, como era chamado pelos mais íntimos, participou de cerimônias patriotas. A 15 quilômetros de Wadowice está o Santuário de Calvária, um dos lugares preferidos de Karol. A arquitetura e a paisagem deste local o fizeram ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Estamos na capela onde tem a imagem de Maria de Calvaria, a imagem milagrosa. A primeira vez que Karol visitou esta capela foi em 1929, quando perdeu sua mãe da terra. Seu pai o trouxe aqui e disse: "Agora, esta é a sua mãe." Karol tinha 9 anos. Frei Albert diz que depois desta experiência, como criança, voltou muitas vezes para homenagear Maria, como jovem, estudante, seminarista, padre e cardeal, principalmente quando tinha grandes problemas para resolver. Aqui podemos dizer começou o totus tuus de Karol, sua pertença e devoção à Virgem Maria. Aqui Maria formou seu coração. Como Papa João Paulo II esteve neste santuário 2 vezes. Hoje volto a este santuário como um peregrino, assim como vinha na infância e na adolescência. Paro diante da imagem de Nossa Senhora de Calvaria, assim como fiz quando era bispo de Cracóvia, para entregar aqueles que Deus colocou aos meus cuidados de pastor. Salve, Rainha e Mãe de Misericórdia. Nosso próximo destino é Częstochowa.
E não tem como falar de João Paulo II sem falar das Jornadas Mundiais da Juventude. Nós estamos em Częstochowa, no exato lugar onde aconteceu a JMJ de 1991. Agora, a Polônia se prepara para o próximo encontro da juventude de todo o mundo com o sucessor de Pedro. De acordo com o anúncio feito pelo Papa Francisco no Rio de Janeiro, a próxima jornada será em Cracóvia. Do um lado que o jeito, de modo de falar, de se encontrar, o Papa em Częstochowa como jovens era bastante profundo, as palavras eram fortes, que cabiam dentro do coração de cada um de nós. E do outro lado que esse encontro era muito tão familiar, porque ainda era tempo de comunista. Durante esse encontro, principalmente nós percebemos a igreja que é a igreja mundial, porque deveriam se abrir as fronteiras do país para que os jovens do mundo inteiro entrem na Polônia. Santo Padre sempre estava muito vicino ai giovani. João Paulo II sempre estava muito próximo aos jovens, desde sacerdote aqui em Cracóvia. Ele era muito sensível aos problemas dos mais novos. Ele entendeu, quando encontrou os jovens em Paris, que eles buscavam Deus, que são sensíveis ao bem, aos valores e que eles têm muitas perguntas. É preciso responder às suas exigências, é preciso orientá-los, é preciso guiá-los. Assim fundou este grande movimento chamado Jornada Mundial da Juventude. Giornate Mondiali di Giovani. L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui. Neste santuário está a imagem milagrosa de Nossa Senhora de Jasna-Góra, onde veio para agradecer por ter sobrevivido ao atentado que sofreu como Papa. Ma anche difficili, per esempio, attentato subito. Vivemos juntos momentos difíceis, como o atentado de 13 de maio de 1981. Ele tinha a convicção de que foi Nossa Senhora de Fátima que o salvou da morte. Ele entendeu que o atentado ocorreu justamente em 13 de maio, no dia dedicado a ela, porque Deus queria mostrar algo a ele. Assim, aceitou este atentado. Eu estava com ele no Papamóvel, na Praça São Pedro. Na ambulância, a caminho do hospital, testemunhei. Ele perdoou o autor do atentado quando ainda nem sabia quem era. Muitas vezes ele disse: a providência permitiu este sofrimento. Ele ofereceu sacrifício pela igreja e pela humanidade. O amor que ele tinha para com este santuário pode ser percebido pelas peregrinações e pelas relíquias que deixou aqui para Nossa Senhora. Uma delas, a estola que usava no atentado de 1981, agradecendo por ela tê-lo salvado, por ter dado a ele vida mais longa. A bala que foi retirada de seu corpo entregou a ela em Fátima, e a faixa a Nossa Senhora de Częstochowa. No início, não quis que ficasse exposta, mas escondida no altar. Antes da morte, pediram para deixá-la exposta e ele permitiu. Ali vemos também uma rosa de ouro, a mais alta homenagem que o Papa faz aos santuários do mundo. E ele fez isso logo no início de seu pontificado, em 1979. Do dzisiaj w archiwum. Nossa última parada é Cracóvia. Aqui quase tudo nos faz recordar de João Paulo II. Me permitam, antes de ir embora, quero olhar mais uma vez para Cracóvia.
Esta Cracóvia onde cada pedra e cada tijolo são importantes para mim. Daqui, olho para a Polônia e por isso vos peço antes de ir embora. Assumam mais uma vez esta herança espiritual que se chama Polônia, com fé, esperança e amor. Em 2002, João Paulo II visitou pela última vez a sua pátria, a Polônia. Foi já um tempo quando ele era muito cansado, doente. Ele planejou passar por todos os lugares pessoais na cidade dele, os lugares onde ele foi muito pegado durante a sua juventude. Via Tymica número 10, endereço preciso que nos faz chegar à casa onde morou com seu pai em Cracóvia. Ele saiu de Wadowice para aqui dar continuidade aos seus estudos. Com o senhor, Wojtyła frequentava praticamente todos os dias a igreja de Santo Stanislau Kostka. Nesta capela, como conta o salesiano padre John Dubas, Carol cultivava seu amor por Maria. Depois da comunhão, agradecia na frente desta imagem pelas graças recebidas. Chegou a dizer a um jornal que aqui na frente rezava por sua vocação. No aniversário de 25 anos de sacerdócio, contou que aqui, Maria, a Mãe de Deus, deu forças para que ele escolhesse sua vocação e aprendesse a amar as pessoas. Essa imagem também foi importante, pois na última viagem, em 2002, ele passou no carro aberto nos lugares que frequentava. Parou inclusive em frente à nossa igreja. Não saiu do papamóvel. Tinha uma orquestra, mas de repente tudo parou para que ele falasse. E ele finalmente revelou: "Foi aqui que recebi minha vocação." Naquele dia, lembrou dos salesianos e disse assim: "Lembro dos salesianos que saíram desta paróquia capturados pelos nazistas e que nunca mais voltaram. Eles morreram em Auschwitz." Aqui, de fato, ele viu caírem as primeiras bombas e os primeiros mortos da Segunda Guerra Mundial. Nesta região havia uma torre de comunicação dos militares. Era um lugar que os alemães queriam destruir. A esta altura fecharam a Universidade Jagiellônica. Carol precisou trabalhar para se sustentar e para sustentar o pai, que estava muito doente. Não poteva estudar. Não podia estudar como hoje, como todos os jovens. Não podia fazer a universidade, pois todas as escolas e até mesmo as universidades estavam fechadas. A um certo momento deixou o teatro, os estudos leigos e humanistas e decidiu entrar no seminário. Um seminário clandestino. Seminário clandestino. Este sacerdote, que agora tem 95 anos, foi colega de estudos de Karol Wojtyła. Ele estava no terceiro e eu no segundo. Por 2 anos, no entanto, frequentamos as mesmas aulas. Como estudante, era muito concentrado e estava sempre preparado para os exames, para responder às perguntas. Só uma vez, no início das aulas, pediu desculpas por não saber responder. Ele havia ficado até as 2 da madrugada em uma reunião de fraternidade. O seminário clandestino funcionava onde até hoje é a Cúria de Cracóvia. Aqui mesmo, Karol foi ordenado sacerdote. Per poter studiare in modo clandestino, perché i tedeschi hanno chiuso tutte le università. Para poder estudar de modo clandestino, porque os alemães haviam fechado todas as universidades, inclusive o seminário, ele começou a trabalhar em uma fábrica. Trabalho pesado fisicamente. Durante a guerra, sofreu um acidente gravíssimo. Miraculosamente salvo da morte. Em um certo momento, ele se viu só, já que um dia, quando voltava do trabalho, encontrou morto inesperadamente seu pai. Uma coisa que para ele foi muito dolorosa. Mas essas situações, o fez verdadeiramente amadurecer. Perché era molto capace, molto aperto. Anos depois, quando visitava sua terra, já como papa, ficava por horas na sacada deste edifício conversando com seus conterrâneos. Daquela célebre janela, ele aparecia à noite.
Os jovens cantavam, não iam dormir. Ele abria a janela e conversava com eles. Até subia em uma espécie de mesa para ficar mais alto. Teve uma vez que ele falou: "Basta, vamos dormir." Mas os jovens não paravam e eles cantavam. Não só músicas religiosas, mas músicas de jovens. Os jovens aqui até subiam nas árvores e nos telhados para ficar mais próximos do Papa. Depois, quando ele ficou doente, quando morreu, os jovens também se reuniam aqui. O arcebispo Baraski aparecia ali e se unia aos jovens em vigília. Depois de toda aquela parte oficial, esses momentos eram inesquecíveis. Por quê? Porque ele falava do jeito como jovens, como se tivesse um meio de nós. Cantava os cantos religiosos, mas também os cantos não religiosos do tempo dele, quando crescia. E a gente não queria que esse tempo não acaba. Era de verdade um encontro, um pastor com as suas ovelhas mais novas, porque éramos juntos. Esta é a Catedral de Wawel, onde Karol celebrou sua primeira missa. Este é um local importante para a Polônia, pois aqui os seus 6 moravam e eram coroados. Desde a juventude, Karol vinha aqui. No início, para conhecer a história da Polônia e dos reis que aqui viveram. Depois como estudante. Era um lugar onde rezava e que depois se tornou local de pastoral, junto aos túmulos de São Stanislau, padroeiro da Polônia, e de Santa Edviges, rainha do país, que ele, como pontífice, canonizou. Rezava pelo povo polonês. Esta é a cripta onde celebrou sua primeira missa. Foi um sacerdote apaixonado por Deus e por seu ministério. E João Paulo II foi o Papa da Misericórdia. Esta é a famosa basílica dedicada à Divina Misericórdia. Quanta necessidade da misericórdia de Deus tem hoje o mundo. Por isso, hoje, neste santuário, desejo confiar solenemente o mundo à misericórdia divina. Faço-o com o desejo ardente de que a mensagem do amor misericordioso de Deus, aqui proclamado por intermédio de Santa Faustina, chegue a todos os habitantes da terra e cumule os seus corações de esperança. Na parte mais antiga deste complexo está o Santuário da Divina Misericórdia. Aqui encontram-se os restos mortais de Santa Faustina Kowalska. Já no tempo da Segunda Guerra Mundial, João Paulo II frequentava a nossa capela para rezar. Depois, como Padre Novo, frequentava para celebrar a missa próxima à imagem de Jesus Misericordioso. Ainda não era santuário, mas capela com Jesus Misericordioso. O primeiro a incluir a Divina Misericórdia na liturgia foi o confessor de Madre Faustina, um jesuíta chamado José Andras. Depois, João Paulo II, quando padre, fazia o mesmo. Como bispo de Cracóvia, começou o processo de beatificação de Madre Faustina. Como Papa, em 1993, a beatificou e em 2000 a canonizou, quando instituiu o primeiro domingo depois da Páscoa como Festa da Divina Misericórdia. E como não relacionar João Paulo II à queda do comunismo? Veio o marxismo e o comunismo, duro, contra a igreja, contra a liberdade de consciência e de expressão e da palavra do homem, luta de classes. E ele, muito cedo, entendeu que este não era o caminho para a humanidade. Um homem de oração, como testemunhou seu secretário particular. O víamos rezar de modo muito diferente do nosso. Era como que um pego pelo Senhor e mergulhava no Senhor, de modo que não se existisse mais nada fora, somente Deus nele. Já como sacerdote, era um homem de muita oração e contemplação.
Quando falamos de um santo, falamos sempre de uma pessoa que viveu heroicamente. A sua fé, esperança, amor, prudência, justiça, pobreza, castidade, todas as virtudes interligadas. Mas o que chama a atenção na leitura da figura de João Paulo II é certamente sua fé. Ele era um homem de fé profunda, que estava sempre na presença do Senhor. E deste encontro com Deus partia sua vida vivida. Sentir no coração arder o amor pelo Senhor se tornava urgência de anunciar este amor ao mundo. Cada encontro que tinha se tornava ocasião para anunciar o Evangelho do amor. Anunciar o Evangelho do amor. Certamente fiquei sempre com a impressão que se tratava de um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro pastor, um verdadeiro sucessor de Pedro. E eu admirei muitíssimas coisas nele. Além do mais, a sua grande humanidade, a sua profunda humanidade. Muito humano porque era um grande santo. Porque a santidade e a humanidade não se opõem, completam-se, exigem-se mutuamente. Dom Stanislau diz ainda que João Paulo II resolvia tudo de joelhos. Sim, de joelhos. E quando era mais jovem, também prostrado por terra diante do Senhor, não se cansava de rezar. Para ele, rezar era a sua vida. Rezando, ele repousava no Senhor. Riposava nel Signore. João Paulo II pedia às pessoas que fizessem de sua vida uma obra-prima. Talvez sem que se desse conta, se tornou um grande mestre desta escola de arte.